agora que eu estou aprendendo, descobrindo que nós não temos um espírito aqui preso dentro desse corpo, dessa carne. Né? Até então eu acreditava que a gente morria, o nosso espírito ia para algum lugar, esperava ali. Então quando eu aprendi sobre isso, foi, meu Deus, é isso mesmo? Aí as coisas começaram a fazer sentido, na verdade, né? E assim, os meus familiares, as pessoas que eu conheço, todas acreditam nisso, né? A gente tem um espírito e quando a gente morre, esse espírito vai para algum lugar esperar a vinda de Jesus. Então acho que esse é um tema bem polêmico. Pelo pouco conhecimento que eu tenho da Bíblia, né, eu acho que você morreu, você acabou, você fica ali esperando, né, aguardando o juízo final. Não tem esse negócio de, eu não acredito que você vá para um outro lugar, ou, né, simplesmente você aguarda ali e espera. Quando você fala para mim morte, cara, a única coisa que eu sempre falo nas minhas orações, assim, que eu queria, quando Deus separar o joio do trigo, eu queria ser uma sementinha de trigo. É só o que eu falo quando eu penso em morte, né? É eu merecer ser salvo. É a única coisa que eu penso. Em relação à morte, eu tenho muitas dúvidas. Eu passei quase 9 anos no Espiritismo. Então, eu já li bastante, já assisti vários programas, né, na Novo Tempo falando sobre a morte, mas eu ainda tenho muitas dúvidas, assim, foi tudo muito confuso para mim, né? Eu nunca tinha lido realmente a Bíblia, eu nunca tinha entendido, nunca. Então, é difícil para mim entender. Eu passei 9 anos vendo uma coisa, né, que até então me assustava, e agora eu estou passando a ver outra totalmente diferente e também está me assustando, porque eu tenho muitas dúvidas em relação à morte. Tenho medo da morte demais, não minha, mas dos meus familiares. E pretendo entender bem esse assunto, que é um assunto muito importante, né? Filha, eu tô com câncer. Minha mãe. E quando ela chegou e falou assim, e eu fui ter o resultado do médico, a minha primeira notícia foi que o médico falou: sua mãe está em fase terminal e ela tem alguns dias de vida, algumas horas, um mês, ela está em fase terminal. Essa foi a pior notícia da minha vida. Vários momentos da minha vida eu duvidei de Deus. Em muitos momentos da minha vida eu duvidei de Deus. Minha mãe, ela sempre foi serva de Deus e eu perdi minha mãe. E aí eu duvidei, por que Deus permite que uma pessoa sofre tanto, sendo serva dele, trabalhando sempre para ele? Então eu duvidei de Deus em vários momentos da minha vida. Inclusive, um dos momentos de eu estar aqui, eu acho assim um renovo de uma fé. Que eu, às vezes eu procuro minha fé e eu acho que ela sumiu. Perdi a fé em muitas coisas e de duvidar de Deus várias vezes. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil, como eu sempre digo, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos felizes mais uma vez por estarmos reunidos para mais um tema da Palavra de Deus. Por certo, o estudo da Bíblia vai abençoar você. Por isso eu convido a tomar a sua Bíblia e nessa próxima hora nós vamos estar juntos lendo vários textos da Palavra de Deus e descobrindo qual é a vontade dele para a nossa vida. Nós estamos aqui no Sevis, em São Paulo, nesta 4ª temporada com 11 convidados de vários estados do Brasil. Nós já aprendemos muitas coisas aqui do regionalismo e hoje vamos conhecer um pouquinho mais a respeito da Márcia. A Márcia está conosco aqui também, participando das gravações, e ela vem de Jacareí, aonde está Novo Tempo, mas você não nasceu em São Paulo, é isso, Márcia? Não nasci em São Paulo, pastor. Eu sou de Maringá, no estado do Paraná. Ah, você é de Maringá. Sou de Maringá. Eu estive alguns dias em Maringá
E achei muito bela aquela catedral que eles É têm na linda, cidade. a catedral é muito bonita mesmo. Gostei muito da cidade, uma cidade projetada, bem arborizada, ruas largas. Sim, lá é muito bonito mesmo. Fiquei muito feliz. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço aí para todos os amigos do Paraná, em especial os nossos amigos de Maringá. Lá nós não temos a TV Novo Tempo em canal aberto ainda, mas muitos assistem lá Novo Tempo pela Sky no canal 14. Um abraço para todos vocês. Márcia, você trabalha com o quê? Eu sou manicure. Manicure? Uhum. Olha que legal. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigada. Você faz parte aqui de um time seleto que ao longo dessas semanas estarão aprendendo um pouco mais a palavra de Deus. E você que nos assiste em casa, se desejar participar dos estudos que estamos fazendo aqui, nós temos um guia para oferecer a você inteiramente grátis. Esse guia de estudo chama-se Bíblia Fácil. É uma revista que tem mais de 64 páginas, toda ela colorida, com todos os temas tratados aqui no programa Bíblia Fácil. Você pode solicitar esse material, ele é inteiramente grátis, chega através dos correios para a sua casa. E você pode fazê-lo de duas maneiras, acessando o blog do programa, que é novotempo.com/Bíblia Fácil, preenchendo ali o seu formulário, ou então você liga para nós em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Você vai falar com um de nossos atendentes, ela vai pegar os seus dados e vamos mandar para a sua casa. E você acompanha aí conosco. Você pode também curtir a nossa página no Facebook. É facebook.com/BíbliaFácilNT. Entra lá e curta também os temas que estamos estudando aqui. E amigos, estamos prontos para mais um estudo? Hoje o tema que nós vamos ter é um tema muito interessante e um tema também controvertido no meio cristão. Nós vamos hoje aprender um pouquinho mais a respeito da morte. Esse é um tema extraordinário, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. Algumas perguntas serão respondidas aqui. Mas antes de nós começarmos o estudo, todos nós já estamos com as Bíblias nas mãos e nós queremos agora orar, pedindo a iluminação do céu para mais esse estudo da Palavra de Deus. Você que nos acompanha em casa também, convido você a tomar a sua Bíblia, a abrir em várias passagens que iremos ler, para que esse tema da morte seja elucidado. Vamos orar? Pai Santo, estamos reunidos mais uma vez em torno da Tua Palavra. O nosso desejo agora é que ao abri-la, ela encha o nosso coração de esperança e de alegria, porque ao estudarmos esse assunto da morte, nós percebemos de que o Senhor tem um plano maravilhoso para a raça humana. E ainda que seja um inimigo odiado de todos nós, a morte está com seus dias contados, pois em breve ela terá fim e nunca mais nós iremos derramar lágrimas por causa de algum ente querido que morrerá. Por isso, ajuda-nos agora na compreensão desse tema. Oramos em nome de Cristo. Amém. Interessante que hoje nós iremos responder algumas perguntas. O tema da morte é um tema que assusta muitas pessoas, às vezes gera curiosidade ou muitas dúvidas. O que acontece às pessoas quando elas morrem? Nós iremos ver também aqui para onde vai a pessoa após a morte. Ela vai para algum lugar específico? E quem morre tem algum tipo de consciência? Estas perguntas e outras serão respondidas no programa de hoje. Mas ao estudarmos sobre a morte, eu queria refletir com vocês na seguinte ideia. Quando você quer saber como educar bem um filho, você tem que perguntar a alguém que já é pai ou já é mãe, porque eles têm experiência nessa área. Se você quer saber como que é a vida de casado, tem que perguntar a alguém que é casado. E aqui o Jair, mas a Enide, já passam quantos anos casados? 40 anos e 3 de namoro. 3 de namoro e 40 anos de casado. Tem que perguntar para quem está casado há tanto tempo como é ser casado. E como a gente faz para saber o que acontece quando morre? Temos que perguntar para alguém que já morreu e voltou da morte. Quem é aquele que já morreu e voltou da morte? É o próprio Cristo. Então, Ele tem as respostas às perguntas que nós queremos fazer. Porque Ele já esteve morto e Ele voltou para contar. Então, agora vamos olhar para a Bíblia e descobrirmos o que Ele nos diz a esse respeito.
Em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, nós vamos entender o processo da formação do homem e da vida. Por que entender a vida? Porque a vida é o oposto da morte. E se nós entendermos a origem do homem, como ele surgiu, nós vamos entender mais facilmente o que acontece quando ele morre, quando ele deixa de existir. Pessoal de casa que nos acompanha, Gênesis 2, versículo 7, é o texto que nós iremos ler falando sobre a origem do homem. Assim diz o Gênesis: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Olha a equação que esse verso nos ensina. Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Interessante que no mundo ocidental, e no Brasil especialmente, as pessoas têm um conceito muito distorcido do que seja alma. Quando Deus formou o primeiro homem, Adão e Eva, Ele não colocou dentro desse homem uma alma, mas Ele formou uma alma. Adão não tinha uma alma. Adão era uma alma. A expressão alma na Bíblia poderia ser melhor traduzida para pessoa. O que é uma alma vivente? É uma pessoa. Isso quer dizer que todos nós aqui, cada pessoa é uma alma vivente. Você não tem uma alma, você é uma alma. Você entende a diferença? Acontece que o nosso mundo ocidental foi muito influenciado pelas ideias de Platão. O dualismo platônico ensinava de que o ser humano, ele tem um corpo e uma alma. O corpo, por natureza, é mau. E a alma que está aprisionada dentro do corpo é boa. Quando a pessoa morre, a alma que é boa se liberta da prisão do corpo, que é má. Então esse dualismo platônico semeou a ideia de que o homem tem uma alma dentro de si. E que na morte, esta alma sai do corpo. Aí vem Hollywood com os filmes que vocês conhecem, como por exemplo Ghost, O Outro Lado da Vida. No momento que a pessoa morre, ali aparece a alma saindo. E essa ideia se popularizou e hoje as pessoas têm dificuldade em entender de que não existe uma alma fora do corpo. Que o corpo não tem uma alma, mas que o corpo é uma alma. Tanto é que na Bíblia a expressão alma e pessoa é usada de forma simultânea. Querem ver um exemplo disso? Vamos ler em Ezequiel 18, versículo 4, para nós entendermos a ideia bíblica sobre alma. Ezequiel 18, verso 4, página 562 do Antigo Testamento. Página 562 do Antigo Testamento. Ezequiel 18, verso 4. Assim diz a palavra de Deus: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Esse verso nos ensina duas coisas fundamentais. Primeiro, o Pai é uma alma, o Filho é uma alma, é uma pessoa. E todas as pessoas pertencem a Deus. Segundo, a alma que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá. Logo, a alma ou a pessoa, ela naturalmente é mortal. Nós somos mortais. Mas hoje existe uma teoria, uma doutrina muito difundida no meio cristão que prega a imortalidade da alma. Ou seja, a alma não morre. Mas isto não é bíblico. Sara? Pastor, quando nós lemos lá em Mateus capítulo 4, sobre a tentação de Jesus, está escrito, né? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que espírito seria esse então?
A Bíblia apresenta, às vezes, a expressão corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo é quem mais vai falar nessa expressão. Ele não está dizendo que são coisas independentes do ser humano, mas são coisas constitutivas do ser humano. Nós somos uma alma. A pessoa é uma alma. Agora, nós como seres holísticos, nós temos uma mente que raciocina, nós temos um corpo que todo ele tem uma estrutura física e por causa disso nós dependemos do alimento, dependemos da água. Então há uma parte mental, há uma parte física e há uma parte espiritual. A parte mental é a que trata do conhecimento, do cognitivo, é o aprendizado, é o que aprende a matemática, a física, a química. Isso é mental, isso é cognitivo. O que é a parte espiritual do ser humano?